Boa noite, pessoal. Meu nome é Débora Fernandes. Eu sou formada em gestão de marketing e também sou maquiadora profissional. E hoje eu quero falar dos meus dois assuntos favoritos, que são maquiagem e também marketing, e como eles impactaram aqui o mercado nacional de beleza, tá? Então vamos lá nessa jornada comigo. Eu espero que vocês gostem bastante desse conteúdo. Então vamos começar. As influencers de beleza. Hoje, em homenagem às influenciadoras de beleza nacional, eu vim com uma make completa com produtos nacionais, feitos por marcas das nossas influenciadoras brasileiras. Mas, para a gente chegar nesse resultado aqui, eu vou contar uma história de como se deu para que essas influenciadoras ficassem tão grandes aqui no mercado nacional que pudessem lançar a sua própria linha de maquiagem, tá? Aqui na foto, por exemplo, nós temos duas grandes influenciadoras do nosso mercado nacional de beleza, que é a Bruna Tavares e a Mari Maria. Oi, Raquel, linda! Muito obrigada pelo convite. Então, Menina, os tô super influenciadores de ansiosa para falar beleza. com Os influenciadores de beleza, eles têm tido um impacto muito profundo e transformador no mercado de maquiagem nacional, alterando não apenas os hábitos de consumo, mas também as estratégias de marketing e desenvolvimento de produtos de marcas. Esses impactos são multifacetados e eu vou citar para vocês alguns dos impactos que aconteceram, né, aqui no Brasil em decorrência das influenciadoras estarem lançando e movimentando o mercado nacional de beleza com as suas linhas de maquiagem. As influenciadoras de beleza, elas começaram há muitos anos atrás apenas divulgando, né, testando os produtos lá no YouTube, que era a rede social mais forte, com tutoriais, com testes de produtos, e com isso elas foram criando uma comunidade que a gente vai ver mais à frente. E essa comunidade tão fiel fez com que essas influenciadoras de beleza elas crescessem a tal ponto que elas puderam lançar os seus próprios produtos com seus gostos, com a sua personalidade, com a fórmula que elas desejavam. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, a gente tinha uma escassez enorme de produtos que realmente tivessem qualidades e que fossem tão bons quanto produtos gringos. E a gente que gosta de maquiagem sempre tinha que recorrer a esses produtos importados. Então, as influenciadoras de beleza sempre estavam testando, sempre estavam falando para a gente o quão incrível eram esses produtos, com os tutoriais, com esses produtos inovadores que vinham de fora, e a gente sempre desejando, né, ter mais acessibilidade a esses produtos, conseguir testar da mesma forma, e isso foi impactando as marcas que aqui já estavam a poder trazer alguns outros produtos que podiam satisfazer a comunidade, tá? Então, o primeiro impacto que as influenciadoras elas fizeram aqui no Brasil foi o aumento do consumo. Quando começou-se a propagar a vontade de as consumidoras também terem esses produtos, os influenciadores, através dos tutoriais, das resenhas, das demonstrações nas redes sociais, elas tiveram um impacto gigantesco na divulgação. Então, muitos produtos que normalmente a gente não teria acesso, começamos a ter porque as influenciadoras de beleza começaram a mostrar. E isso movimentou o consumo das brasileiras com o desejo de ter um leque maior de produtos para a gente utilizar aqui no nosso rostinho, mas principalmente produtos que atenderiam a nossa satisfação. Tá? Então, nessa divulgação, elas foram lançando tendências. E essas tendências, o mercado nacional começou a se movimentar para também ter diversas opções, tais quais eram oferecidas para a gente por produtos internacionais e de difícil acesso. Tá? Então, elas despertaram o interesse, incentivaram o consumo dos seguidores, criando demandas de produtos que não fossem tão conhecidos. Então, ao invés, cada vez a gente veio trazendo, elas vieram trazendo mais conhecimento para a gente veio
despertando essa curiosidade de conhecer esses produtos. Por exemplo, o lip tint. O lip tint, ele já era um produto que já era muito utilizado fora do país, mas ele não era utilizado aqui no Brasil. E a brasileira gostou muito, por exemplo, de utilizar em múltiplas áreas, como nos lábios, como nas bochechas, como nos olhos. Então, a gente foi se interessando cada vez mais por esses produtos inovadores que não tinham no mercado nacional e a gente foi aumentando o nosso consumo. Esse impacto, ele foi muito primordial para que as marcas brasileiras, que eram muito limitadas, começassem a explorar novos produtos. O segundo foi a nossa mudança nas estratégias de marketing. Aqui no Brasil, era-se muito comum que as atrizes que tinham, né, denominavam ali, por exemplo, a autoridade de influenciar as mulheres brasileiras a usarem tendências de moda, de roupa, foram se alterando para que as influenciadoras começassem a ditar as tendências de moda e de beleza. Então, com o teste e os tutoriais e os ensinos que essas influenciadoras de beleza começaram a produzir, as estratégias de marketing para poder os lançamentos virem, precisou fazer com que fossem reformuladas. E com isso, as marcas precisaram rapidamente reconhecer o poder das influenciadoras como uma ferramenta de marketing valiosa, uma vez que confiar unicamente em publicidade tradicional, muitas marcas agora elas alocam uma parte significativa do orçamento para colaborar com as influenciadoras de marketing. Esse termo, inclusive de influenciadoras, se expandiu muito através do mercado de beleza, de maquiagem aqui no Brasil. Por quê? Hoje nós temos uma leva enorme de influenciadores que fazem diversas publicidades e propagandas, mas as influenciadoras de beleza, de maquiagem, foram percursoras aqui nesse movimento de influenciar pessoas, porque parece tão simples, mas uma pessoa com a sua câmera aberta, testando maquiagem, conseguiu impactar, sim, toda uma comunidade de mulheres e de homens também que utilizavam produtos de beleza. Então, um dos impactos que as influenciadoras aqui no Brasil conseguiram fazer foi mudar as estratégias de marketing, porque elas precisavam ser incluídas. Inclusive, a gente tem um recente viral que a gente pode utilizar aqui como exemplo, que é o hidratante labial da Carmed. Isso mesmo. A Carmed lançou um hidratante labial que ele fez uma colaboração com a Balafine e por causa das influenciadoras que receberam esse produto exclusivamente, primeiramente, antes de todo o público, ficaram enlouquecidas com esse produto, fizeram com que a demanda da Carmed ela aumentasse exponencialmente. As pessoas foram numa verdadeira caça ao tesouro nas farmácias e em pontos de venda para conseguirem o tal hidratante labial que as influenciadoras estavam utilizando e que era muito difícil de encontrar nas farmácias. Então, foi uma estratégia de marketing pensada primordialmente para as influenciadoras que receberam o produto em primeira mão e depois elas conseguiram fazer com que toda uma comunidade brasileira focasse em encontrar o tal do hidratante labial com a colaboração com a Fini. Então, um dos impactos incríveis que foi realmente eficaz que as influenciadoras, elas de fato fizeram acontecer foi a mudança de estratégia no marketing, porque hoje uma empresa que não faz uma colaboração ou uma divulgação com influenciadoras de beleza para divulgar os seus produtos, para fazer publicidade, para fazer tutoriais, para enviar até mesmo o famoso recebidos, que é quando a marca envia os produtos para uma influenciadora testar. Hoje em dia,
é uma empresa que não está conectada com o online, porque hoje você precisa sim ter uma estratégia de marketing com as influenciadoras, caso você vá lançar algum produto de beleza, se você quer que realmente isso tome uma proporção grande, que você quer que várias pessoas conheçam, se você quer que aquele produto de beleza seja exponencialmente testado por uma grande massa de pessoas. Outro ponto que as influenciadoras de beleza elas fizeram e conseguiram com muito mérito foi o desenvolvimento de produtos, tá? Os influenciadores de beleza muitas vezes compartilhavam os feedbacks, detalhando a sua opinião honesta sobre os produtos, o que pode informar as empresas sobre o que funciona ou não. Esse feedback direto do consumidor ajuda as marcas a ajustar as fórmulas, embalagens e até criar novos produtos que atendem às demandas do público. Um exemplo muito grande que a gente teve, que inclusive foi pioneiro para o desenvolvimento de produtos, a gente pode citar a influenciadora Karen Bacchini, que lá há alguns anos atrás, quando as influenciadoras de beleza aqui no Brasil ainda não tinham as suas marcas, que a gente vai chegar lá, a Karen Bacchini ela fez uma verdadeira revolução com a base facial da Ruby Rose. A Ruby Rose ela ganhou o apelo das consumidoras brasileiras ao lançar uma base com extrema cobertura e com um preço muito pequeno. Antes das influenciadoras lançarem as suas marcas de beleza, uma das grandes marcas que teve aqui no Brasil um impacto de realmente se popularizar com as consumidoras foi a Ruby Rose por lançar produtos com uma ótima qualidade e com um preço baixo e com uma variedade de produtos que a gente ainda tinha muita carência aqui no Brasil. Então, fora as influenciadoras, uma das primeiras marcas, né, fora as grandes marcas centrais que tinham aqui no Brasil, foi a Ruby Rose, que veio lançando essa cartela maior de produto. E sofreu uma crítica devido a um tutorial da influenciadora Karen Bacchini, que fez um teste na base e viu que a base não tinha uma formulação tão boa, que não ficava tão bom quanto as pessoas estavam achando que ficava. E isso decorreu de que toda uma polêmica se criou através de uma influenciadora que fez com que a Ruby Rose reformulasse não só essa base, mas como todas as bases que viriam após essa. E isso deu uma contribuição incrível para tanto a reputação da influenciadora quanto da marca, tá? E esse é só um exemplo de quantos produtos as influenciadoras ajudaram a reformular. E aí vieram as primeiras colaborações, tá? Lá em 2011, a Bruna Tavares começou o mundo das colaborações, que ia se iniciar um grande império da Bruna Tavares. Ela começou lançando um batom, depois uma coleção de batons, depois com a Tracta ela lançou uma colaboração de uma pequena linha, que foi a pausa para feministas, e hoje a Bruna Tavares simplesmente tem a sua própria marca de maquiagem. Ela foi uma das percussoras das influenciadoras a começar a encabeçar e desenvolver os produtos de maquiagem. Hoje a Bruna Tavares conta com mais de 300 produtos de maquiagem, como por exemplo essa base que eu estou utilizando hoje. É da linha Bruna Tavares. E a Bruna começou a desenvolver os seus produtos para poder ela mostrar ao seu público o que ela testava, ela conseguia trazer para o Brasil. E esse foi um dos grandes impactos que as influenciadoras elas fizeram aqui. Elas começaram a fazer o que elas testavam. Ela fez, não, eu vou fazer do jeito que as brasileiras vão gostar. Eu vou fazer do jeito que vai se adaptar com o tipo de pele da brasileira. Eu vou fazer uma base que vai durar o calor e não que vai derreter, porque as gringas, o pessoal de fora, tem o costume de fazer bases muito glow. E aqui a brasileira tem muito calor, então a gente prefere uma base mais mate. Então foi isso que as influenciadoras começaram a fazer, aplicar o que elas testavam
e aplicar as alterações que elas gostariam de fazer nas marcas de outras pessoas, elas começaram a aplicar nas suas próprias marcas. E a Bruna Tavares foi uma das percursoras. Aqui na foto do nosso slide, a gente também tem a Francine Elkin, que também foi uma das influenciadoras que lançou a sua marca de maquiagem, seguindo de várias outras que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, as influenciadoras, elas começaram a desenvolver os seus próprios produtos, tanto de forma autônoma, com colaborações, ou até mesmo como coproduções. Elas também conseguiram impactar a inclusividade e a diversidade. A ascensão das influenciadoras de beleza trouxe mais atenção para a importância da diversidade e inclusividade. O que isso quer dizer? A gente, como usava muito produto vindo de fora do país, não tinha uma inclusão, por exemplo, com tons de pele. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma diversidade de tons, seja eles dos mais claros aos mais escuros. E a gente não tinha inclusão, porque a gente não tinha um produto nacional que ele entendesse e que ele valorizasse a consumidora brasileira. E isso foi muito abordado pelas influenciadoras, porque elas, com certeza, sentiam a falta desse tipo de produto. Por exemplo, se a gente for observar, muitas influenciadoras negras começaram a ganhar muita popularidade nas mídias sociais por realmente não ter produtos para incluírem a elas. E uma coisa que as influenciadoras brasileiras começaram a fazer foi realmente ter produtos para uma gama muito maior de mulheres e homens que utilizam maquiagem. Como, por exemplo, a Bruna Tavares foi uma percussora também aí no movimento de inclusão, onde na sua linha de maquiagem ela lançou mais de 40 tons de base. Gente, isso é muita coisa. A gente não tinha essa variedade aqui no mercado nacional. E esse foi um impacto enorme que as nossas influenciadoras de beleza trouxeram para o nosso mercado nacional, incluindo etnias, gêneros, tamanhos, levando, né, uma mudança muito positiva de produtos aqui no nosso mercado nacional. Então, inclusive, a gente tem uma influenciadora que tem um canal, um influenciador, na verdade, que tem um quadro no YouTube que é o tom mais escuro. Ou seja, a gente consegue ver que só ter o básico, o mínimo, como a gente tinha anteriormente, com produtos muito limitados, não ia fazer a diferença que as nossas influenciadoras conseguiram fazer. E isso também provocou as marcas que não têm colaborações com as influenciadoras nacional a expandirem os seus tons, a sua variedade. Então, foi muito importante esse aquecimento aqui no mercado nacional, tá? Outra coisa que as influenciadoras impactaram aqui no nosso Brasil foi a educação e o conhecimento. A gente sabe que o acesso a esse tipo de conteúdo ele era muito limitado há alguns anos atrás, porque você precisava fazer um curso, você precisava se aperfeiçoar, você precisava pagar muito caro para isso. E hoje a gente consegue ter um fácil acesso a todos esses conteúdos aqui do que as influenciadoras elas é, produzem para as redes sociais. As influenciadoras elas educam o público sobre técnicas, sobre cuidados com a pele e até mesmo a ciência por trás dos produtos. Então não é apenas você gravar um vídeo simples de tutorial. Muitas das influenciadoras elas verificam as formulações, elas verificam como aquele produto ele vai reagir com a sua pele, com o seu tipo de pele. Então esse conhecimento ele ter sido abordado de maneira tão ampla que as pessoas conseguissem de fácil acesso a ter esse conhecimento impactou muito a forma como as consumidoras brasileiras utilizavam a maquiagem aqui no Brasil. E isso aumentou a confiança do consumidor e a sua própria habilidade de se maquiar e também de exigir
que os produtos eles têm uma qualidade muito melhor. Eu mesma, antes de fazer um curso profissional, eu comecei a consumir muito as influenciadoras de beleza. Eu, de verdade, há uns, vamos colocar, 8 anos atrás, eu comecei a obsessivamente assistir tutoriais no YouTube. E essa maquiagem aqui que vocês estão vendo, eu praticamente aprendi a fazer vendo vídeos no YouTube. Eu colocava os vídeos, tentava reproduzir em casa. E então eu procurava os produtos que as influenciadoras elas recomendavam nos vídeos e fazia com que é, ao comprar aqueles produtos eu reproduzisse a mesma maquiagem. E eu tenho certeza que muitas outras mulheres aqui do mercado nacional, aqui as consumidoras fizeram a mesma coisa. Porque não é fácil você ter, né, a condição financeira para poder fazer um curso de maquiagem de alta qualidade e aprender a se maquiar perfeitamente, não é tão simples assim. Então, um impacto enorme que as nossas influenciadoras fizeram foi trazer educação e conhecimento. E hoje, não só apenas no YouTube, onde a gente tem vídeos mais longos, como aqui tem exemplificado no nosso slide, mas hoje, através do Instagram, através do TikTok, elas continuam trazendo esse conteúdo muito dinâmico, muito proveitoso e muito objetivo. E o que, que a gente conseguiu como resultado de tudo isso? Foi o crescimento de marcas independentes. Como eu citei para vocês, as influenciadoras viram que, não, peraí, eu estou fazendo a marca tal que está me contratando vender tantos milhões com as minhas recomendações. E não tem tudo que eu gostaria de utilizar naquela marca. Por que eu não fazer a minha própria marca de maquiagem? E foi assim que surgiu as marcas incríveis de maquiagem das influenciadoras, como, por exemplo, a The Joy Lab, da Joyce Kitamura, a Karen Bacchini Makeup, da Karen, a linha Mariana Saad, da Mariana Saad, a linha da Francine Elk, que é a By Fran. Então, foram se criando as influenciadoras como próprias encabeçadoras, como chefes, né, das marcas. Elas ganharam uma autonomia para competir com essas grandes empresas que antes apenas as contratavam como divulgadora dos seus produtos e elas começaram a divulgar os seus próprios produtos, trazendo mais diversidade, trazendo mais abrangência, trazendo mais produtos que sejam a cara e o reflexo das brasileiras, né? Introduzindo a competição e a inovação aqui no Brasil, tá? Então, esse foi um impacto enorme que eu amo de forma muito verdadeira, porque eu praticamente uso hoje marcas apenas brasileiras. Utilizava muitas marcas dos Estados Unidos, de outros países, e hoje da China, por exemplo, né? A Xiglam é uma forte que está competindo bastante também aqui com o mercado nacional, porque a gente sentia falta, muita falta disso mesmo, de ter produtos incríveis, com preço acessível e que se adaptassem aos maiores tipos de pele, de rostos, peles acneicas, peles maduras. Isso faltava muito aqui no mercado nacional. E as influenciadoras hoje aqueceram tanto o mercado que hoje, se você for procurar para fazer compras de maquiagem, a maioria das maquiagens que você vai encontrar para fazer uma compra de fácil acesso vão ser das influenciadoras de beleza, que estão crescendo cada vez mais. E não só as influenciadoras, tá? Eu falo aqui no Brasil porque elas foram realmente a percussora, mas grandes presenças aí do mundo, como a Selena Gomez, a Rihanna, a Lady Gaga, a Millie Bobby Brown, foram grandes personalidades da mídia que criaram as suas marcas de maquiagem e também impactaram o mercado de cada país que elas lançaram as suas linhas de maquiagem e também o nosso país, porque a gente tem as influenciadoras que trouxeram essa diversidade para nós, mas a gente não deixa de consumir as maquiagens importadas, não. Mas o crescimento das marcas independentes foi, de fato, um grande momento aqui no Brasil para as consumidoras, porque a gente pode
pôde ter acesso, né, a muita maquiagem de qualidade para fazer maquiagens impecáveis com os próprios produtos nacionais. A gente também teve o fortalecimento da comunidade. As influenciadoras de beleza, elas criaram muitas comunidades fortes e engajadas. Tanto é que isso deu autonomia e também fez com que grandes investidores quisessem apostar aqui nas nossas influenciadoras de beleza. E isso fez com que essa comunidade forte se unisse para que elas conseguissem apoiar o trabalho delas, comprar, e isso fez com que o nosso mercado ele ganhasse muita movimentação, tá? As influenciadoras também tornaram os espaços para discussões e trocas de informações sobre beleza, criando um sentimento de pertencimento e uma rede de apoio entre os seguidores. Então, hoje, e isso é muito reflexo nas mídias sociais, se você for acompanhar as influenciadoras de beleza, mesmo as que têm as suas marcas, elas não deixam de testar, de fazerem tutoriais com outras marcas e ter um feedback tanto para as suas próprias marcas, para os seus próprios produtos, né? Então, utilizando as tendências que estão viralizando em todo o mundo para poder atualizar os seus produtos, como, por exemplo, a gente teve uma recente reformulação de uma base facial da Mari Maria Makeup. A Mari, ela viu que a primeira base dela foi um pouco mais grossa e não foi tão bem recepcionada aqui no Brasil. Então, acompanhando as tendências mundiais, ela reformulou a sua própria base, ouvindo as suas seguidoras, e fez com que a formulação ficasse mais leve, ficasse mais aceitável por uma grande massa. Aconteceu também com a influenciadora Boca Rosa, a Bianca Andrade, que, ouvindo as críticas de suas próprias seguidoras, que não gostavam da embalagem antiga, reformulou e fez uma grande campanha de marketing para poder anunciar a troca da roupinha da base dela. Veja só, como uma comunidade forte, agregada, que esses seguidores construíram com os seus seguidores, as influenciadoras construíram com os seus seguidores, elas conseguiram fazer com que os seus consumidores fossem ouvidos mais facilmente. As redes sociais, elas conectam isso muito facilmente, fazem com que a gente realmente consiga ter um acesso às influenciadoras mais fácil, que muitas das vezes a gente gostaria de reclamar de algum outro produto que a gente utiliza de uma grande marca, e a gente não consegue porque não é tão fácil essa troca. Então, a comunidade criada pelas influenciadoras digitais fizeram com que esse feedback fosse muito mais rápido. E, por fim, a transformação. Os influenciadores de beleza transformaram de maneira abrangente o mercado de maquiagem nacional. A gente tem aqui um grande exemplo da Camila Coutinho, que trouxe aí a sua marca, fazendo com que, depois de muitos anos trabalhando apenas como influenciadora digital, ela tivesse realmente uma empresa milionária, uma empresa visionária, que testa produtos, que traz inovação, que traz tecnologia. Tudo isso veio através da sua influência como criadora de conteúdo. E hoje ela tem uma marca incrível. Então, a gente não pode negar que o mercado nacional, hoje, ele se transformou por causa das nossas influenciadoras digitais, influenciando desde as tendências de consumo até as estratégias de marketing corporativa. Então, a gente mudou não só a forma como a gente consome os produtos aqui no Brasil, né, para fazer maquiagens incríveis, mas também a forma como as empresas elas vão fazer as suas estratégias. Elas democratizaram o acesso à informação de beleza, incentivaram a inclusividade e a diversidade e proporcionaram às marcas um canal direto de comunicação com os seguidores, porque isso é um fato, tá? Hoje as influenciadoras, quando elas fazem publicidade de produtos, sejam o delas mesmas ou o de outras marcas, elas estão
uma facilitadora de comunicação entre a marca e o consumidor final. Afinal, elas estão testando e cabe às influenciadoras levarem esse feedback às marcas. E isso é muito bom, porque a gente só ganha, o público brasileiro ele só está ganhando com esse crescimento, tá? Redefinindo assim as regras de marketing e de desenvolvimento de produtos aqui na indústria de beleza brasileira. E eu fico muito feliz que a gente conseguiu fazer com que o mercado nacional só crescesse, que a gente tivesse muito acesso a produtos de beleza, que a autoestima das pessoas fossem, das mulheres, dos homens, fossem ressignificada, que elas tivessem mesmo agora um potencial incrível, porque a maquiagem ela faz isso com a gente, ela nos transforma, ela faz com que a gente se sinta mais confiante, ela faz com que a gente tenha mais vontade de mostrar verdadeiramente quem somos e não nos escondermos, como muitas pessoas pensam. E isso impacta diretamente ao consumo, ao crescimento do mercado e também ao marketing, que foi o que a gente abordou aqui hoje. Então, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado muito dessa palestra, que tenham entendido o meu ponto de vista. Estou aberta para a gente conversar.